é a furação, né? Oi, desculpa. É isso, né? Não, repete a pergunta. Não entendi. Tem áudio aqui não. Ó, você falou que o S barra M é alguma coisa. Eu não entendi o que você perguntou sobre o S barra M. Ele falou que é da furação. Ah, é na furação, sim. É a distância de furação do pé do motor. Mas por que os furos duplos é só atrás? Porque é mais fácil, é padrão, né? Você mantém na frente do motor do mesmo jeito e aí atrás você consegue fazer extensão. Alô, Ana. Porque não faria sentido ter na frente também, não ajudaria, digamos assim, não seria prático. E mais importante do que isso tudo é uma definição da IEC. Aí tem que seguir, basicamente. Certo, então? Vou bloquear o áudio do pessoal aí e vou continuar. Qualquer dúvida, vocês podem falar, tá? Vocês podem interromper. Tchau. Eu vou compartilhar minha tela de novo. Oi. Não, ninguém falou nada. Então, é na parte de trás que a gente vê, na parte de trás do motor que a gente vê essa furação aqui. Na parte da frente tem uma só, padrão do IEC isso daqui. Então, vamos continuar agora. Então, falamos dessa primeira parte aqui. Acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Continuando. Esses números aqui, ó, aqui é a data de fabricação, não é coisa muito importante. Isso daqui é o número de série, que eu falei ontem que a pessoa pode utilizar para fazer um monitoramento da linha de produção, porque às vezes pode ter dado algum tipo de problema em um lote e tudo mais. Então, é esse aqui que você informa para a fabricante quando você tem que dar manutenção ou troca no motor, principalmente de grande porte. Aqui é a identificação do motor, tá vendo? Ó, motor de indução, gaiola, tá vendo? Embaixo tá a mesma coisa escrita, só que em inglês, perdão. Então, aqui, ó, HZ, 60 Hz. Isso aqui é a frequência em Hz para a qual o motor inteiro foi calculado. E aí tem gente que me pergunta, professor, se eu colocar uma frequência menor ou maior, vai queimar o motor? Não, não queima o motor, tá? A frequência você pode alterar, colocar para baixo, colocar para cima e tudo mais, que o motor ele vai mudar as características, mas vai funcionar. Claro que tem alguns detalhes, né? Se você muda a frequência muito para cima, muito para baixo, o motor pode às vezes ficar mais fraco, dependendo do que você faz. Então, não é que o motor não funcione fora da frequência nominal, ele pode funcionar. Inclusive, o inversor de frequência faz isso. Porém, tudo que está aqui na plaqueta foi calculado para o motor a 60 Hz. Fora dessa frequência, nem a potência é garantida. Tá? Continuando, então, a próxima parte aqui. Ó. CAT. Isso aqui eu vou ter que mostrar uma parte da minha aula para que vocês possam entender. O CAT significa a categoria do motor. Tá vendo? Está escrito aqui embaixo. A categoria do motor é assim, gente. Eu especifico para que tipo de aplicação que eu vou utilizar o motor. Quando eu falo que tipo de aplicação, é a relação entre a força da ponta do eixo, que é o conjugado, e a velocidade dessa ponta do eixo. Porque você pode ter dois motores de potência igual, mas que entregam a força de um jeito diferente. Por exemplo, um motor que entrega a potência mais quando ele está em baixas velocidades, ou um motor que entrega mais potência quando está em alta velocidade. Um motor que tem mais força para arrancar, por exemplo, e um motor que tem mais força lá na final dele, próximo da velocidade máxima. E isso daí tem a ver com o tipo de aplicação que você vai utilizar, tá? O comum de se utilizar é o motor categoria N, que é para aplicações normais, bomba e ventilador, categoria N. Qual é a graça, o funcionamento da categoria N? Aqui, ó. A categoria N é o seguinte, ela é a que entrega a menor força no momento inicial, em relação aos outros, claro, né? Mas lá no momento final, mais próximo da velocidade de 100%, é quando ela entrega a maior força. Então, ele é um motor feito para entregar uma força aceitável no momento inicial, mas para entregar o máximo de força dele mais próximo da velocidade máxima, que é o que a maioria das aplicações precisam. Porém, tem aplicação que não é desse jeito, tá? Tem aplicação que ela é muito mais pesada quando você manda ligar, do que quando ela está mantendo velocidade. Para essas categorias que têm muita dificuldade na hora da partida, a gente vai pegar e colocar a categoria H, porque você faz muita força aqui no começo,
mas lá no final não necessariamente a gente tem que fazer tanta força assim. Depois que você rompeu a inércia, o negócio funciona até, digamos assim, não livre, mas funciona mais fácil. Deixa eu dar um exemplo. Aqui eu falei categoria N, que era bomba e ventilador, né? Agora o categoria H, o categoria N, só por curiosidade, bomba e ventilador, ele vai ter mais carga quando ele estiver tocando água no máximo ou quando ele estiver tocando ar no máximo, no caso de um ventilador. Agora o categoria H, britador, por exemplo. Um britador, se ele começa parado, cheio de pedra lá na ponta do eixo dele para moer, é muito pesado. Mas depois que começou a moer essas pedras, digamos assim que a carga fica mais leve. Então, o problema para um britador é partir, não é continuar o movimento. Depois que ele já pegou velocidade, é mais fácil de continuar. E aí tem um outro tipo de categoria, que é a categoria D, que é completamente fora da curva. Quando eu falo fora da curva, você pode perceber que ela é diferente, forma essa barriga aqui, né? Essa categoria D aqui, ela serve para aplicações onde o motor está sobre constante esforço. Você sempre tem uma carga muito pesada na ponta do eixo, ela nunca alivia, digamos assim. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Elevador. Elevador, a carga dele é pesada do início ao final do funcionamento, de quando ele começa a movimentar até o final. Nunca diminui a carga dele. Uma prensa excêntrica. Prensa excêntrica é aquela que vai fazendo o giro aqui, vai fazendo a força de prensar. Essa prensa excêntrica, ela está fazendo força durante todo o movimento. Então, quanto mais você está fazendo, assim, não importa o momento, ele vai continuar fazendo força. E é interessante vocês perceberem aqui, ó, que quanto mais você pegar e tentar reduzir, imagina que o eixo está girando. Esse aqui embaixo é a velocidade. Se você tentar reduzir a velocidade da ponta do eixo colocando peso, ele vai te entregando cada vez mais força, tá vendo? Então a categoria D, ela é para aplicações que precisam de entrega de força constante e principalmente em baixas velocidades, tá? Então o maior exemplo para a categoria D aqui é elevador e prensa excêntrica. Então, reforçando, a categoria tem a ver com o tipo de aplicação que você vai usar o motor. Agora vamos falar de mundo real, de indústria. Na indústria, o pessoal não olha para essa categoria, compra a categoria N, normalmente, são os motores comuns, e bota em tudo. Aí, se a aplicação é pesada, você coloca um motor categoria N mais pesado, mais forte, entendeu? Então, é isso que o pessoal faz na indústria. Dificilmente vocês na indústria vão encontrar um motor categoria D ou um categoria H. Isso tem muito a ver com a nossa cultura de não dar muita bola para esse tipo de coisa, mas está lá na norma, tá? A gente tem isso tudo especificado na norma. Pode falar? E esses motor categoria H e D vai ser mais caro que o N ou não tem muita Sim. diferença? Sim, porque não tem muita saída, né? Para fabricar eles é mais caro, é uma tecnologia um pouquinho diferente. O cobre é colocado em maior quantidade em alguns dos casos. Enfim, tem peculiaridades na fabricação que tornam o motor mais caro, além da questão da demanda, né? Você pegar um motor que, por exemplo, um equipamento que ele sai pouco, é mais caro para produzir do que um motor que você produz em linha, né? Então ele sai mais caro. Então esses guindastes, esses guinchos, tudo categoria D. Em teoria tem que ser. Só que tem muito caso que eu vejo que o pessoal coloca um motor categoria N, desses normalzão, só que muito maior do que precisaria. Ah, sim. Né? Eu tô falando do que é real porque eu sei que acontece isso. Então, Aham. vocês dificilmente vão pegar motor de categoria diferente. Normalmente vocês vão pegar categoria N, mais superdimensionado dependendo da aplicação. Pessoal, a WEG é uma das maiores fabricantes que tem, né? Sim, é uma das maiores do mundo, é a maior do Brasil e uma das maiores do mundo, né? E assim, por curiosidade, tem gente que acha que a WEG ela é de fora do país, ela não é, ela é brasileira. Ela é da cidade que eu nasci, Jaraguá do Sul, por isso que eu trabalhei nela, né? Eu trabalhei nela porque na minha cidade lá, que tem 150 mil habitantes, hoje em dia, 20 mil funcionários da WEG, quem não trabalha na WEG conhece alguém que trabalha na WEG. Então, assim, eu e todos os meus amigos trabalhamos na WEG, basicamente. Experiência de vida boa. Bom, É igual continuando. aqui em Nerópolis aqui. Nerópolis aí, quem que manda é Heinz? É, quem não trabalha lá conhece alguém que trabalha. É desse Eu jeito. quero. Aliás, eu já dei aula na Heinz, viu? Para o pessoal da instrumentação. Dei aula de CLP da Allen Bradley. Pessoal aí. Todo mundo da instrumentação. Não lembro qual turno. Bom, continuando então, gente.
Próxima parte, isso aqui é alguns cálculos, não tem necessidade da gente aprender esses cálculos de curva de conjugado e corrente. Isso daí tem a ver com a parte de mecânica e quem tiver curiosidade pode calcular. Eu não estou muito preocupado com essa parte, não. Tem alguém com áudio bloqueado? Eu vou bloquear o áudio aqui. Continuando. Mais um detalhe agora. Opa. Aqui, ó, a gente consegue ver a próxima parte, que é esse FS aqui, ó. FS é o fator de serviço. O que significa fator de serviço? Deixa eu marcar aqui com um retângulo para vocês prestarem atenção nele. O fator de serviço é um valor percentual acima da potência nominal do motor que a gente consegue utilizar em característica constante sem ter nenhum tipo de problema. Traduzindo, é uma gordura que o motor tem para a gente usar, tá? Então, esse motor aqui, 1.0, ele tem quanto de sobra para usar? Alguém se arrisca? Eu não sei. Essa é difícil. É simples. Basta pensar o seguinte. Você pega o fator de serviço e multiplica pela potência. 1.0 multiplicado pela potência que ele tem, vai dar a mesma potência. Então, significa dizer que esse motor não tem potência sobressalente para usar. Certo? É um motor que a potência que ele tem é a potência que você vai usar. Deixa eu pegar uma outra plaqueta. É um motor especificado só para alguma coisa. Não necessariamente, é porque esse motor aqui é um motor grande, né? Se você for prestar atenção, esse motor que vocês estão vendo é um motor de 100 cavalos aqui, ó. É um motor grande. Fator de serviço, normalmente, a gente tem um motor pequeno. Deixa eu pegar uma plaqueta aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Plaqueta, motor, bag. Vou pegar uma plaqueta qualquer aqui. Aqui está melhor. De imagem, uma nova guia. Opa, ó, fui pegar um que não tem fator de serviço. Vou voltar aqui. É azar. Tinha, professor, não tinha não? 5.5? Não, 1.0 aqui, ó. Fator de serviço é Ah, 1.0. Aqui tá motor, velho. Vamos pegar esse primeiro aqui mesmo. Vou abrir a imagem em uma outra guia. Uma nova guia. Tentem localizar nesta plaqueta aqui qual que é o fator de serviço. 1.15. 1.5. O cara colocou na ponta da caneta, né? Aí é sacanagem. Então, assim, esse 1.15 significa que eu posso usar 15% a mais da corrente do motor, ou da potência do motor que seja, sem ter problema nenhum. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a corrente desse motor. Ele é 380, em 380 volts, ele tem uma corrente... E, pessoal, o que é esse 2.2, 3.0 aí? Aqui é a potência em quilowatt e aqui é a potência em cavalos. Como que você olha aqui, ó? Tá vendo que tem um parênteses aqui, ó? Conseguiu ver? O que está dentro do parênteses, você pode perceber que é o HPCV, que eles tratam o HP e cavalo como a mesma coisa, tá? E aí, do lado de fora, aqui na frente, tem o quilowatt, ó, 2.2 quilowatts. Certo? Continuando, então, a explicação. Em 380 volts, ele tem 4,74 amperes. Se eu pegar e fizer na calculadora aqui, ó, como que eu faço para descobrir qual é a corrente que eu posso usar nesse motor sem estragar o motor? Então, de novo, bloquear o áudio que alguém esqueceu aí. Alguns. Então, olha só como que faz. A gente tem aqui a corrente de 4,74. 4,74. Por que eu escolhi 380? Porque é a nossa tensão convencional, entendeu? Se vocês forem instalar em algum lugar trifásico 220, considera a corrente de 8,18. Mas vamos lá. 4,74 eu multiplico por 1,15. Ou seja, esse motor que tem corrente nominal de 4,74 amperes, eu posso usar até 5,45 amperes que o motor não queima. E isso não é, assim, usar, mas você pode usar constantemente nessa corrente que o motor não queima. Tá? Característica de motor. E geralmente é motor menor. Motor maior não tem fator de serviço, normalmente. Entendido? Acho que foi, né? Deixa eu pegar aqui um manual de motor elétrico, WEG Motores.
vou mostrar uma curiosidade para vocês. Eu gosto muito de pegar manual técnico, porque vocês têm que se acostumar a ler manual técnico. Isso aqui, para quem quiser trabalhar no dia a dia, vocês têm que devorar, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem. Aqui é o manual da WEG mesmo. Para motor de 2 polos, tem para de 4 polos e assim por diante. Vocês podem perceber que aqui o motor é de 0,16 CV. É um motor minúsculo, muito pequeno, tá? E vai subindo. Percebam que o fator de serviço, que aqui começa em 1,15 para esse motor pequeno, vai sumindo. E quando... Sumindo não, ele some de uma vez aqui, ó. A partir de 60 cavalos, no caso desse tipo de motor, já não tem mais fator de serviço. Tá vendo? Então, motor grande geralmente não tem fator de serviço. Motor muito pequeno e principalmente monofásico tem um fator de serviço absurdo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É motor monofásico aqui. Quem tá com o áudio desbloqueado de novo. Então, olha só. Peguei aqui, ó, motor monofásico para bomba d'água, tá? Jet pump. 2 polos, 0,12 CV, menor ainda. Olha o fator de serviço desse motor. 1,75. Significa dizer que eu posso usar praticamente o dobro da potência do motor que ele não vai queimar, tá? Então, assim, o fator de serviço aqui ele vai, inclusive, diminuindo, tá vendo? E quando chega no maior motor dessa linha aqui, 3 cavalos, ele não tem fator de serviço, 1,0. Tá? Então, repetindo, reforçando. O fator de serviço é uma gordura que a gente pode usar do motor sem ter acréscimo na questão de aquecimento ou estragar o motor. Pode falar? Então quer dizer, professor, que quanto mais maior o motor, mais fácil ele pode queimar, então? Não necessariamente. Na verdade, é um outro motivo. É porque, geralmente, quando você pega uma aplicação pequena, qualquer coisinha que você fizer faz com que o peso na ponta do eixo varie muito, entendeu? Vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, um motorzinho esses aí de bomba d'água, né? Se ele vier com uma pedrinha no meio da água, já pode ser o bastante para travar o eixo e esse motor, às vezes, queimar, certo? Agora, se você pegar, por exemplo, um motor de 60 cavalos, qual é o tipo de coisa que tem que acontecer para que a carga na ponta do eixo desse motor fuja do comum, entendeu? Então, o que acontece é que, normalmente, motor muito grande, as variações que acontecem no processo não são tão grandes para acabar passando do valor nominal da potência. Então, não é que o motor grande é mais fácil queimar. É que o motor grande, geralmente, tem a potência assim mais alinhada de verdade com a aplicação. Em resumo, motor grande, muito dificilmente quem calculou vai ter colocado um negócio fora do valor adequado, né? Motor pequeno é muito fácil disso acontecer. Qualquer coisa que acontecer no motor pequeno já foge da potência nominal. Vou dar um exemplo. Você pega uma esteirinha transportadora, motor de 2 cavalos aí, 3 cavalos. A esteirinha transportadora, se você pegar e tiver um rolamento, ou uns 2 rolamentos na esteira que está um pouquinho ruim, já é o bastante para forçar o motor. Então, se o motor tivesse só o nominal para utilizar, poderia ser que ele ficasse mais fácil de queimar, entendeu? Então, esse que é o motivo de motor pequeno ter fator de serviço. Entendeu? Foi o Cleirone, né? Quanto a isso, está explicado. Boa. Beleza, então. Mais alguma dúvida, gente? Professor, só que o motor de um quarto, nas esteiras que puxa frasco, ele, por exemplo, quando ele começa, a esteira começa a estragar um rolamento, aqueles roletes começam a ficar pesados, ele automaticamente ele não consegue puxar a esteira, ele para automaticamente. Depende do dimensionamento que foi feito, né? No caso do dimensionamento que foi feito ali, foi feito para rodar só quando tiver liso. Isso daí pode ser até uma questão de projeto mesmo, entendeu? Para não deixar ficar rodando... porque a gente sabe, se deixar por conta de manutenção, roda até quebrar o rolamento, né? Então, às vezes, o pessoal faz um cálculo aí para ser obrigado a trocar, para não dar para rodar meia boca, entendeu? Então, pode ser até calculado isso. Beleza? Bom, continuar aqui. A próxima parte, falei do fator de serviço, acho que ficou bem entendido, né? Essa outra parte aqui é a leitura da potência. Não está no mesmo lugar daquela outra plaqueta que eu mostrei, mas é bem simples de entender. O que está dentro do parênteses é equivalente ao que está dentro do parênteses. Então, aqui, ó, HPCV dentro do parênteses, 100 cavalos. Quilowatt, 75 kW. Por que tem as duas medidas? Porque as duas medidas
são válidas para se fazer a aferição da potência do motor, tanto em quilowatt quanto em cavalos, e as duas são equivalentes. Tá? Curiosidade, isso aqui é arredondado, para vocês terem uma ideia. 100 cavalos, quanto que vale um cavalo? Eu falei ontem para vocês. 733, 36? 735. Isso, 736 watts. Se eu pegar 100 e multiplicar por 736, eu vou obter 73.600. 73.600 não é 75 mil, porque aqui é 75 kW, é 75 mil. Mas é arredondado, por quê? Porque esse motor aqui, ele é feito para... inclusive, ele é feito aqui para ter variações de carga na ponta do eixo, tem corrente de partida, tem uma série de coisas que eles não põem isso aqui na unha, na lata. Se você fizer o cálculo aqui, nunca vai bater, tá? Então, assim, sempre tem uma certa diferençazinha aí, nessa medida. É arredondado. Então, vamos lá. Continuando agora. Essa outra parte aqui, RPM, 1775. É a rotação na ponta do eixo. Isso, rotação por minuto na ponta do eixo. E essa rotação aqui, ela é assíncrona, conforme eu expliquei ontem para vocês. O que significa isso? Significa que esse motor tem uma velocidade no eixo menor do que a velocidade do campo. Vocês conseguem me falar qual é a polaridade desse motor aqui e qual é o escorregamento desse motor? 4. 25 no escorregamento. Isso. Quem falou foi o? Gabriel. Então, olha só, ele falou certinho. Se você for pegar naquela tabela que eu mostrei ontem, o motor mais próximo acima em 60 Hz, né, porque a gente tem que considerar que é 60 Hz, é 1.800 RPM. 1.800 RPM é um pouquinho acima disso aqui. Quanto acima? 25 RPM. Então, quanto esse motor tem de escorregamento? 25 RPM. Tá? Então, é um motor de 4 polos com 25 RPM de escorregamento. E isso varia de motor para motor. Outra curiosidade, motor menor tende a ter um escorregamento maior. Tá? Geralmente, motor maior tem menos escorregamento, porque é mais justo. Em relação ao tamanho do motor, a montagem é um pouquinho mais justa do que motor menor. O motor menor, a folga ela acaba sendo muito grande entre, por exemplo, o rotor e o estator, e aí acaba dando escorregamento maior. Tá? Vocês podem... Vamos aproveitar que eu estou com o manual aberto e vamos ver isso. Olha só. Vou pegar motor, os grandes que fazem. Percebam que todos aqui são de 2 polos. O motor de 0,16 cavalos tem 3.420 RPM. Se vocês forem descendo, não é bem linear, mas vocês vão perceber que os motores maiores, ó, têm a rotação bem mais próxima de 3.600 RPM. Ou seja, eles têm um escorregamento menor. Tá? Isso aqui é questão de fabricação mesmo. O motor menor é mais difícil de deixar com pouca folga. Tá? Bom, continuando então. Ficou alguma dúvida nessa parte? Não. Tranquilo, né? Continuando. Beleza. Essa parte aqui, cheia de informação, isolação, F, delta T, 80K, vocês não precisam decorar tudo isso aqui, não. O que vocês precisam saber? Isolação F. E, para ser bem sincero, nem essa isolação F vocês precisam saber tão a fundo. Deixa eu passar aqui para frente. Ó, o que significa isolação F? Isso aqui, 155 graus. Cada uma das letras significa uma coisa. E o que significa isso daí? Significa... Lembra que ontem, quando eu mostrei o motor, a gente tinha uns isolantes de fundo de ranhura, fechamento de ranhura dentro do motor, uns negocinhos branquinhos dentro do motor? Pois é. Aqueles negócios, eles aguentam até uma certa temperatura sem perder a isolação. Até que temperatura que esse motor aguenta, então, dentro do motor, não fora, nos isolantes, sem estragar? 155 graus. E o que isso aqui muda no motor? Muda que o motor que ele é mais barato, o pessoal gasta menos com isolante. Então ele aguenta menos temperatura dentro do motor sem estragar. Por exemplo, o motor classe B aguenta 130 graus. Classe B são os motores mais baratos. Tá? Agora o motor classe H é conhecido como motor à prova de explosão, motor que aguenta incêndio, essas coisas. Ele é 180 graus, porque ele tem que aguentar uma temperatura dentro dele maior do que os outros de trás aqui, porque senão ele vai estragar. Deixa eu dar um exemplo. Tem motor que é colocado em sistema de instalação industrial que é para a área de incêndio. Motor que é para barrilete de água de incêndio,
motor que é para ventilação forçada de exaustão de incêndio. E esses motores que são instalados em parte de incêndio é um motor que a gente nunca quer usar. Mas se usar, tem que ligar até queimar. Ou seja, não pode porque ele esquentou, ele tem que desligar. Ele tem que ir até o negócio queimar, se pegar fogo, entendeu? Então, não pode parar de funcionar. Então, ele tem que aguentar uma temperatura maior para dar conta do recado em aplicações que são necessárias. Tá? Então, essa classe basicamente é isso. Define lá dentro do motor qual é o grau de isolação dos isolantes internos. A temperatura que o motor aguenta dentro dele. Certo? Continuando, então. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Eu só vou continuando para a gente... Tá? Só vou continuar... Deixa eu só continuar a explicação aqui rapidão. Então, aqui, ó, a gente tem o IP/N, tá? Esse IP/N aqui é a relação entre a corrente de partida e a corrente nominal. Eu diria que dessa plaqueta aqui, esse é o dado, junto da potência, da tensão e da corrente, mais importante. Por quê? Esse IP/N me fala quantas vezes a corrente nominal, a corrente de partida é maior do que a corrente nominal. Ou seja, na hora que você ligar o motor, para quanto que essa corrente vai subir? Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Esse motor aqui, ó, na nossa corrente em 380 volts, tensão 380 volts, ele tem uma corrente de 142 amperes, isso em funcionamento. Só que na hora que você ligar esse motor, vai acontecer isso aqui, ó. Opa. Ele vai 8.8, que é esse IP/N que eu falei aqui, vezes a corrente nominal, ou seja, vezes 142. Isso aqui dá quanto? 1.250 amperes. Significa o seguinte, esse motor, que tem uma corrente nominal de 142 amperes, na hora que você ligar, vai para 1.250 amperes. Isso é uma patada enorme na rede, né? Assim, provavelmente tem pessoas da sala que nunca viram um disjuntor sequer de 1.000 amperes. Quanto mais um motor que na hora que liga solicita mais do que 1.000 amperes. Então é o seguinte. Oi, alguém fala alguma coisa? Não, tranquilo, pode ir. Tá. Então essa corrente de partida aqui, por que eu falei que esse dado é tão importante? Porque como a gente consegue descobrir qual é o valor da corrente de partida, a gente consegue tomar decisão para reduzir o pico de corrente na hora da partida. Porque a gente não quer que isso aconteça. Eu vou adiantar um pouco uma parte da matéria. O motor que tem potência maior do que 10 cavalos, na verdade 7,5, motor com potência maior de 7,5 cavalos não pode partir direto, certo? Isso é uma questão de norma. Aí vocês vão falar, professor, mas na minha empresa eu já vi motor de 60 cavalos ligar direto. Sim, eu também já vi. Eu já vi até pior, tá? Não é porque acontece que está certo, beleza? Então, assim, na norma fala. Vamos ver se o professor está inventando isso aqui ou não. Como que eu faço? Quando a gente tem qualquer tipo de dúvida, a gente pega ou fato, né, científico, ou a gente pega a norma. NTC04 é a nossa norma. Tá? Aqui em Goiás. Ainda é NTC04. Se vocês forem olhar aqui, ó, eu vou até pegar já pelo número, porque eu sei que 7,5. Aqui, ó. Já procurei direto para pegar a referência. Motores trifásicos com potência superior a 7,5 CV devem, olha só que legal, obrigatoriamente utilizar dispositivos para proteção de redução de corrente de partida. Tá? Por que a gente tem que fazer isso? Por causa deste dado aqui, ó, corrente de partida em relação à corrente nominal. E aí, tem motor que não tem isso? Não tem, gente. Todo motor tem corrente de partida em relação à corrente nominal, uma relação, tá? E tem motor que é maior, tem motor que é menor. Tem motor que começa em 6 vezes a corrente nominal e tem motor que chega ao extremo de 12 vezes a corrente nominal. Então, a gente não pode ligar o motor em partida direta se ele tiver uma potência acima de 7,5. Vocês vão ver na indústria? Bom, já adianto para vocês que vocês vão ver. Mas está certo? Não está. Tá? Por causa disso daqui, porque você pega um sistema que está preparado para ligar um motor de 142 amperes e dá um soco de 1.250 amperes nele.
é óbvio que o sistema, né, sofre um baque. Então, para isso... Professor, Oi. e quais são esses outros componentes que a pessoa que é utilizado para diminuir essa corrente de ampere? São os tipos de partida que vocês vão aprender comigo, né? A partida direta é a normal. As partidas que vocês vão aprender comigo que reduzem esse pico de corrente chamam estrela triângulo, compensadora, série paralelo, soft starter, que já é mais tecnológico, e o inversor de frequência, que não é só para isso, mas também consegue fazer isso. Tá? Então, todas essas partidas que eu falei, que são muitas, né, são utilizadas com o intuito de reduzir isso aqui, ó, o pico de partida na hora do acionamento do motor. Tá? Então, quando você vê uma partida dessas, ela tá lá geralmente por causa do problema do motor ser grande, entendeu? O motor pequeno não se faz, mas o motor grande tem que fazer. Ligar direto, ele pode queimar ou então acabar a energia. Na verdade, o motor aguenta. Você sabe, o que não aguenta não é o motor. O que não aguenta é o sistema, né? Você pega o motor de 142 amperes aí, e aí, por exemplo, você tem um contator. Vamos dar um exemplo. Um contator que ele é comprado para 200 amperes, que ele dá conta de ligar o motor de 142 amperes. Na hora que liga, você toca 1.250 amperes nesse contator. Você entendeu o negócio? Entendeu o que acontece? O contator aguenta? Aguenta. Os contatores são até feitos para aguentar isso. Só que para aguentar, ele tem que ser maior. Ou ele tem que ser determinado para ser um pouquinho mais robusto. Entendeu? Então, assim, para evitar esse tipo de coisa e para evitar de forçar, inclusive, por exemplo, o transformador que liga o motor, esse motor, a gente coloca o quê? Coloca um sistema de partida suavizado. Soft starter, inversor de frequência, enfim. É uma série de coisas que dá para fazer. Certo? Mais alguma dúvida nessa parte? Não. Não, tranquilo. Então é isso, cara. A corrente partida em relação à corrente nominal tem esse problema aí e todo motor tem, não tem jeito. Eu costumo dar um exemplo. Para começar a pedalar, você faz muito mais força do que para manter pedalando, tá? Então o motor é a mesma coisa. Para ele começar o movimento dele, ele faz muito mais força para manter do que para manter movimentando. Por isso que a gente tem esse pico de corrente na hora da partida, tá? Não confundir IP/N com IP. Esse IP aqui, ele determina como que a carcaça do motor resiste a interferência não, a entrada de pó e a entrada de líquido. Alguém ontem falou para mim sobre motor blindado, né? O que você fala de motor blindado, isso aqui, ó, o motor IP55. O motor IP55, 56, 54 também pode ser considerado. Ele não deixa entrar pó, ele suporta o jateamento de água, ou seja, suporta que você coloque água nele, jogue água nele, e ele não vai estragar. E o que isso significa? O primeiro dígito que tem aqui, ele é para proteção contra pó, para sólidos, perdão, e o segundo dígito aqui é para proteção contra líquidos. Deixa eu mostrar aqui para vocês a tabela. Vocês não tem que decorar não, tá? Então, aqui, ó, o primeiro dígito ele vai do 0 até o 6. O nosso motor lá é IP55. 5, então, no nosso motor significa o quê? Proteção relativa contra poeira e contato a partes internas do invólucro, ou seja, não entra poeira, basicamente. Ele não é totalmente vedado contra poeira, mas se penetrar não vai prejudicar o funcionamento, porque vai ser uma poeira tão pequenininha que não vai atrapalhar. Em compensação, tem outros motores, por exemplo, deixa eu pegar um motor IP21 para mostrar. Deixa eu primeiro falar, né? Aqui é o motor que tem o IP no primeiro dígito 2. Protegido contra objetos sólidos maior que 12 milímetros. Ou seja, uma coisa menor que 12 milímetros entra. Ou seja, uma barata entra no motor facilmente. Certo? O segundo dígito, ele é relativo ao quê? Ele é relativo à proteção de líquido. O nosso motor, por exemplo, ali, o segundo dígito, que é 5, é protegido contra jato de água. Ou seja, aquele negócio que eu falei, eu posso dar banho no motor. O 54, por exemplo, ele é protegido contra projeção de água. Eu posso jogar um balde de água nele, por exemplo. Mas eu não posso ter um jato de água no motor 54, segundo o item 4. Porque o motor 54 ele não aguenta pressão de água sem que entre água nele. Então, vocês têm que se guiar por isso. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar uma plaqueta de um outro motor. Vou pegar aqui.
eu ver aqui. Esse daqui, ó. Tirar uma foto. Deixa eu já achei aqui. Não era essa aqui, não, que eu quero. Tem 56 aí. Não, eu quero um pior. Aqui, ó. Vamos lá. Fui eu aqui, tá? Foi uma cópia minha. Ó. Este motor aqui que eu vou colar aqui, ó. Um pouquinho, já já ele vem. Bom, vocês conseguem achar o IP deste motor aqui? IP 21. É 21. Então, esse motor aqui, ele é um motor que ele é aquele que eu acabei de mostrar para vocês. Ele consegue pegar e proteger contra objetos maiores do que 12 milímetros, mas menor entra, né? Se você for olhar esse motor aqui, ó, vou até mostrar uma foto de um motor desse. Motor... Opa. Deixa eu ver se é esse aqui. Blindado. Não é o blindado, não. Motor P21. Esse aqui, ó. Olha só, o que eu falo? Que ele dá conta de abrir, ele dá conta de... Desculpa. Ele dá conta... diferente. Pode falar. Pode falar. É aquela bomba d'água que deixa ela jogada na água. Ela é... Qual que é o IP dela? Eu não entendi. Não entendi. Gente, o vídeo tá acabando. Eu vou fazer o seguinte aqui para vocês, tá? Eu vou parar e já já eu vou continuar, tá? Já já eu vou voltar para a aula. Certo? Até mais. Certo.